Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui para conversar um pouco com vocês sobre o Vasco da Gama, né? Os jogadores em pausa aí, nessas mini férias aí que eles vão ter até na semana que vem, mas o Vasco continua ali apresentando, né, reforços, principalmente para o setor de futebol, né? Principalmente para a diretoria de futebol. E o diretor Admar Lopes hoje foi apresentado. E a gente vai conversar um pouco sobre essa apresentação dele, principalmente sobre o que foi dito na apresentação do Admar. Também vamos falar um pouco aqui sobre os reforços, né, do Vasco da Gama, que o próprio Admar também deixou claro, né? E já digo de antemão que eu gostei demais da entrevista do Admar Lopes, da apresentação do Admar Lopes. Não fugiu de pergunta nenhuma e foi bem direto naquilo que se propunha fazer e aquilo que é a realidade do Vasco na atualidade. Vamos falar também de Rodrigo Garro, né, que surgiu uma notícia aí de que o Vasco estaria interessado possivelmente no jogador do Corinthians, que não deseja ficar no Parque São Jorge e vai estar aqui querendo sair do Parque São Jorge e ir para um outro clube. Já avisou o seu empresário incrível nesse momento, já fez essa proposta e está aí no mercado nessa janela do meio do ano. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, se é possível, se não é, se o Vasco tem condições ou não de concluir essa negociação e qual é a chance do Vasco para isso também, beleza? Mas antes de mais nada, quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, que é muito importante para a gente, para agregar o nosso canal, elevar o nosso canal, tá? E que vocês possam estar curtindo, comentando, compartilhando. Também está acessando nosso Instagram, no @papo.d.vascaíno. Instagram nosso tá aí, tá? Para vocês também assistirem. Só botar lá Papo de Vascaíno, vai aparecer para vocês. O mesmo slogan que vocês veem aqui no meu canal vão estar lá. Vai estar lá também no canal do Papo de Vascaíno, né? Na página do Instagram do Papo de Vascaíno, beleza? Lá tem vídeo todos os dias e vídeos mais curtos, com resumão daquilo que a gente pode conversar sobre Vasco da Gama e as notícias do clube, que é muito importante para a gente, beleza? Dito isso, quero começar aqui falando sobre a apresentação, né, que o Vasco fez hoje, né, do Admar Lopes, diretor executivo, que chegou no Brasil anteontem e foi apresentado hoje, né, aos jornalistas. Achei até uma entrevista assim, bem rápida, dentro desse contexto. Não sei se não tinham jornalistas suficientes para fazerem as perguntas, mas fato é que cada jornalista fez uma pergunta só e o Admar, o Admar, no caso, né, respondeu a todas elas diretamente, foi bem direto naquilo que foi perguntado, não fugiu de pergunta nenhuma e basicamente a entrevista se deu com três pilares ali, né? Primeiro deles era a renovação dos jogadores, né? Tanto o Léo Jardim como o Coutinho, e a permanência do Ryan. O segundo pilar, que foi fundamental na entrevista coletiva, foi a situação financeira do Vasco, como que ele iria fazer para que o Vasco conseguisse contratar, e se o Vasco contrataria jogadores de alto nível nesse meio do ano. E, além disso, como que ele, né, estava dentro do futebol do clube. O Felipe continuaria tomando as decisões, o Pedrinho, ou seria em consonância, ele teria ali carta aberta para poder fazer, né, carta branca para poder agir dentro do Vasco. Ele foi bem direto no que ele disse, já começando aqui pelas renovações, ele disse que o Léo Jardim e o Coutinho, ele acha bem provável que sim, vão renovar essa sequência, que eles estavam chegando agora. Perguntaram a ele também sobre os scouts do Vasco, né? Se ele, como scout, daria algum pitaco dentro da parte de scouts do Vasco. Ele disse que, inclusive, já estava conversando com os scouts e que, humildemente, ele queria agregar, de alguma forma, a experiência que ele teve como scout lá atrás com o scout da atualidade do Vasco. Em relação ao Ryan, ele disse que vai tentar segurar o Ryan para o meio do ano, sim, e que acha pouco provável a negociação do Ryan nessa janela que está aberta aí, né? Que estava aberta para o Mundial e agora vai estar aberta no mês seguinte, que é essa janela do meio do ano. A pedido do Diniz, o Diniz não quer que negocie os jogadores que são fundamentais, principalmente os 11 jogadores titulares, e o Admar também vai ver, né, sobre essa questão de quem pode, quem não pode, quem vai continuar, quem não vai, quem agrada ele, quem não agrada, e isso é muito importante. Ele foi muito direto, muito incisivo em todas as situações. Quando perguntado por que ele não aceitou no período da 777, quando ele foi procurado em 2023, na saída do Alexandre Matos, ele também concluiu dizendo que, no período, ele não quis sair porque não achou o projeto
que foi apresentado a ele pela 777, um projeto bom, e preferiu ficar no Bordeaux, aonde ele estava até vir para o Vasco, né, nesse ano. E perguntado também, consequentemente, por que ele aceitou do Vasco, ele disse que foi montado um projeto inicial aonde o Vasco mostrou para ele que realmente a situação financeira não cabe aí muitos exageros. O Vasco está numa recuperação judicial, mostrou o projeto a longo prazo e ele se interessou por isso e veio para o Vasco da Gama. Fato que foi perguntado para ele também em seguida, tratou também do Felipe, né, e do Pedrinho, porque muito se falava do Marcelo Santana nessa questão aí que o Pedrinho, né, e o Felipe, ou principalmente o Felipe, que mandava atrás do Marcelo Santana, e ele respondeu que estaria em consonância e que faria o máximo para ter uma unanimidade possível entre o Diniz, entre o Pedrinho, entre o Felipe e ele. Obviamente que a estrutura do futebol do Vasco é essa. Não tem para onde você correr, né? O técnico, que é um jogador, o Felipe é diretor técnico, vai ter que estar nisso também. O Pedrinho como presidente e, sem dúvida nenhuma, ele como diretor executivo. Dificilmente um diretor executivo tem carta branca para fazer o que ele quer em qualquer clube do Brasil ou do mundo. Mas ele foi bem claro dizendo que isso não aconteceria. E hoje surgiu a notícia de que o Vasco poderia estar vindo aí, né? Principalmente as páginas de Vasco colocaram Douglas Luiz, né, como um cara que pudesse vir para o Vasco, já que ele não vai continuar aí na Juventus. A Juventus não tem interesse na continuidade aí do Douglas Luiz, e se seria possível trazê-lo ou não. Ele falou que sonhar é muito bom, mas que nesse momento, e principalmente na janela do ano, o Vasco não faria esse tipo de contratação. O Vasco está precisando de jogadores pontuais e que cheguem para decidir ali, para se adaptar muito rápido e conseguir atender as necessidades, principalmente do elenco, que Fernando Diniz pensa, para o esquema de jogo que o Fernando Diniz pensa, beleza? Então, ou seja, já deixou claro que não vem grandes contratações, como veio o Payet no meio do ano daquela vez, como veio outras grandes contratações em alguns períodos do Vasco, né, que a gente pode observar, mas a gente lembra também que as últimas 2 janelas do Vasco foram muito ruins, e muito disso foi por conta também de olhar jogadores que talvez tivessem um potencial pequeno e apostar nesses jogadores, como o Jean David, como o Maxime Domingues, que já não está no Vasco, está emprestado, como o Garré, que até agora não engrenou, como o Lloyd Augusto, que isso aí, grande parte da torcida pediu o Lloyd e a direção foi lá e buscou o Lloyd por um valor, para mim, exorbitante no início da temporada, mas ele disse que na temporada do início do ano que vem pode ser sim que o Vasco faça 1 ou 2 contratações maiores nesse sentido. Lembrando que o Vasco não tem mais o ônus do salário do Payet nem do contrato do Payet, e cabe ao Vasco agora ver aonde vai investir. Se vai aumentar a proposta pelo Léo Jardim, como já foi feita essa proposta ao Pitombeira e ali ao próprio jogador, para ver se continua no Vasco. Lembrando que Admar é muito próximo ao Léo Jardim, pelas vezes que trabalhou com o Léo Jardim, e sem dúvida vai tentar influenciar nisso positivamente. Fato que o Vasco precisa hoje de jogadores que o Diniz quer para esse esquema tático dele. Já está indo atrás de alguns, né? Principalmente o Biel, que o Vasco está indo atrás para ver se consegue trazer por empréstimo, mas sofre concorrência de Atlético, de São Paulo, times que, teoricamente, não estão em recuperação judicial e que tem um chamariz a mais olhando para de forma geral. Mas a gente tem um fator positivo, que é o Fernando Diniz, que talvez possa, sem dúvida nenhuma, pesar quando um jogador pensar em vir para o clube do Vasco e olhar o Diniz. A gente tem outros fatores aí, que é o próprio Admar, que pode garimpar bem essa janela para trazer jogadores bons para o Vasco, né? Foi ele que descobriu o Rafael Leão, foi ele que descobriu outros jogadores em Portugal, que pôde, assim, depois ser vendido por um valor bem considerado e ajudando o clube nesse sentido, beleza? Mas, perguntado diretamente, eu gostei muito do que o Admar falou, que não tem como. Sobre Rodrigo Garro, o Flamengo tinha interesse no jogador, José Boto, né, até então queria fazer uma proposta pelo jogador, mas o Corinthians só quer liberar por 30 milhões de euros, tá? Então aí cerca de 156 milhões aproximadamente de reais. O Vasco não vai fazer essa loucura. O Vasco não pode fazer essa loucura, né, de contratar o Garro. Então, assim, na minha visão, eu acho que é muito difícil, seria um sonho também, não ter um sonho de um jogador máximo, mas um jogador eficiente, que é, nesse caso, aí, o Garro.
O Garro é um cara que manda no meio-campo, consegue controlar aquilo ali e ele pode, sem dúvida nenhuma, sim, acrescentar muito no Vasco, mas eu acho que com esse valor ele não vem. A não ser que o Juliano Bertolucci, que é o empresário e representante do jogador, consiga, porque tem uma boa relação com o Vasco, trazê-lo para o Vasco, né? Assim como trouxe o Diniz. De repente, em consonância, consegue trazer o jogador de uma outra forma. Fato é que o Corinthians quer fazer de tudo para manter o jogador, porque entende ele ser muito importante para o clube nessa reconstrução, segundo o presidente do próprio Corinthians falou que estava em reconstrução, mas não tem reconstrução na realidade. O Corinthians está devendo demais e a situação do Corinthians é bem complicada financeiramente também. Então o Garro não se interessa em ficar e espero que, sinceramente, mesmo que remota essa chance, o Vasco tente sim a contratação do Garro, que seria a maior contratação, na minha visão, dessa janela, caso viesse, né? Porque a gente vai ver jogadores, talvez, que a gente não conheça tanto, mas que vai ser o garimpo feito aí pelo Admar Lopes. Ele deixou bem claro isso tudo, tá ok? Então, ficou bem clara a entrevista para mim, foi uma entrevista bem objetiva, bem direta, dizendo que não iria fazer loucura, dizendo que não teria contratações a nível Coutinho, a nível Neymar, né? Que a gente pode pensar dessa forma, que seria o Douglas Luiz nesse meio de temporada, e que o Vasco não pode fazer esses excessos. Então, tá claro para o torcedor, tá claro para todo mundo que vê a entrevista aí do Admar Lopes, dizendo que ele vai garimpar sim, mas não vai fazer loucuras para trazer grandes jogadores, principalmente no meio de temporada. As posições mais carentes que o Diniz quer aí, zagueiro, lateral, meio campo e volante, é isso que ele precisa, e um centroavante, segundo as informações, tá ok? Para suprir o Verratti. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, mas fato é que o novo diretor executivo foi apresentado hoje, o time do Vasco se reapresenta na semana que vem, né? Coutinho, Verratti, Piton e Garré estão de férias na Itália, no mesmo local, os quatro com as suas famílias. Os outros jogadores também nessa mini férias aí, cada um foi para uma localidade. E vamos esperar para ver o que o Vasco vai decidir, se vai ter realmente essa novidade do Garro, que eu continuo dizendo, acho muito difícil isso acontecer, mas enfim, futebol é muito doido e de repente pode vir a acontecer realmente essa contratação. Gostaria muito de ver o Garro no Vasco, mas acho difícil nesse momento, principalmente pelo que o Corinthians está cobrando. Valeu? Tamo junto. Saudações vascaínas. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, deixa seu like, que é muito importante. Comenta, compartilha com a galera dos seus grupos de WhatsApp e vem aqui também no nosso Instagram, no @papo.d.vascaíno e segue a gente aí para que o nosso trabalho evolua, tanto no YouTube quanto também no Instagram. Valeu? Tamo junto. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.